Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Em 2005, a Igreja Adventista, a nível mundial, fez uma reorganização referente às doutrinas da Igreja. E nesse determinado ano, foi acrescentado nas 27 crenças da Igreja Adventista mais uma crença na doutrina da salvação chamada o crescimento em Cristo. A lição de hoje tem um título Crescendo em Cristo. E essa doutrina, irmãos, embora ela fosse levada em consideração na igreja, ela não era colocada a nível de titularidade. Então, em 2005, ela foi acrescentada para compor o corpo de crenças da Igreja Adventista. Sabemos que nossas doutrinas são 6, que são subdivididas em 28. E essa que eu estou falando para você, essa crença de número 7, se não for de memória, faz parte da terceira crença da doutrina da salvação. Antes de continuar aqui, na verdade, ela não é a sétima, irmãos, ela é a 11ª, tá bom? 11ª crença que compõe a doutrina da salvação. E Paulo agora, aqui o autor da lição, colocou como título Crescendo em Cristo. E nesse contexto, uma coisa que eu não poderia deixar de ler para vocês, é o que a nossa própria doutrina sobre esse assunto fala no contexto da lição de hoje. Olha só, aqui na página 175, falando sobre o crescimento em Cristo, diz assim: a vida cristã é, de um lado, uma vida de unidade, uma vida reconciliada com Deus, e, de outro lado, uma vida reconciliada com o próximo. A reconciliação é a cura de uma ruptura nos relacionamentos, e a causa primária da existência dessa ruptura no relacionamento é o pecado. Sabemos que, de acordo com Isaías capítulo 59, fala que o pecado causou uma barreira entre nós e Deus, causou uma ruptura. E essa ruptura só pode ser reconciliada com Cristo, como o próprio Paulo disse, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas aqui, irmãos, de maneira especial, na carta aos Efésios, capítulo 4, e o verso 14, eu queria ler com vocês um tópico aqui na Bíblia NVT, que diz assim: então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Esse verso aqui ele é cheio de mensagens que eu vou tentar ser breve para poder explicar para vocês. Primeiro ponto, quando o autor fala que assim, não seremos mais imaturos como crianças, o texto original, irmãos, dá um parecer de que aqui são as crianças ainda pequenas, as menores, as crianças que não sabem nem falar. Então, o que é que a gente entende aqui? Quando, na verdade, nós professamos crer, mas não vivenciamos aquilo que cremos, é como se de fato fôssemos como criança. E com facilidade seremos levados por qualquer conduta ou por qualquer engano que viesse ao nosso conhecimento. O que o Paulo aqui está aconselhando, e com bastante cuidado, ele pede para que não seja imaturo, ou seja, não seja tão infantil a ponto de não ter noção do que você está absorvendo para aquilo que você foi ensinado. E o restante do texto até chega a falar, né, sobre ensinamentos falsos. E olha que coisa interessante. Paulo aqui também aconselhou a Timóteo e deu as orientações em relação a sobre as falsas crenças, sobre as falsas filosofias que estavam perambulando. Lembrando, irmãos, que Timóteo também foi pastor da igreja de Éfeso, e assim como Tito também foi. E Paulo aconselha tanto a um quanto ao outro sobre as fábulas, sobre as falsas doutrinas que eram ensinadas, e Paulo tinha cuidado para com que a igreja não sofresse dano quanto a isso. E aqui chega a descrever, olha, quando ele fala assim, e que não seja levado por qualquer vento. Você sabe, irmãos, que Paulo vivia de todo o tempo, viajava de navio. E ele tinha o conceito, ele sabia o que era, na verdade, o viajar em navio. E quando o texto diz assim, ó, de um lado para outro, empurrado por qualquer vento. Então, a expressão aqui, por qualquer vento, ou seja, você não tem noção da procedência que vem aquilo, mas não confere com aquilo que você foi orientado. Gálatas capítulo 1 e o verso 6 e 7, Paulo fala a mesma coisa. Ó insensatos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Mas no 1, verso 7 e 8, ele faz menção sobre o que ele foi ensinado, o que eles estavam sendo ensinados naquele momento, e o que Paulo tinha dito anteriormente. Paulo tinha uma grande preocupação, que
na verdade, a verdade que foi ensinada não fosse perdida, ou seja, não deixasse de ter a devida importância. E aqui Paulo faz, irmãos, com muito cuidado. Então, quando ele fala assim, não seja empurrado, em outras palavras, isso que está acontecendo, você vai ficar de um lado para outro. E o texto grego diz a seguinte questão: não fique a ponto de ficar tonto, ou seja, ficar meio que embriagado, ficar como que estivesse alucinado. Isso é interessante, porque o texto do Apocalipse fala que a besta deu a beber do vinho. Então, muitas pessoas ficarão embebedadas pela sua filosofia. Paulo, aqui em seu cuidado, defende a mesma questão. Com certeza, todas as pessoas que ensinam a palavra de Deus, elas têm um cuidado devido. Os que são sinceros de coração, os que se importam em ensinar a verdade como ela é, têm cuidado para com que aquela verdade seja de fato praticada. Porque quando a verdade ela é ensinada e é vivenciada, ela passa a ter uma outra conotação. E aqui o autor fala sobre isso nos versos seguintes, né? No verso 15 e 16. Então, continuando aqui, eu entendo que Paulo está descrevendo que deve-se ter cuidado com esses novos ensinamentos. E esses que nós vemos hoje muitas vezes. Pessoas que dizem ter grande luz ou uma nova luz e traz aquilo como que descartando o antigo. Não, agora a luz nova é essa. Irmãos, a Bíblia nunca precisará ser atualizada. Ela é a palavra de Deus desde o momento em que os profetas foram inspirados por ele e as escreveram. A gente tem traduções diferentes, mas o seu conteúdo nunca deve ser comprometido ou substituído. E aqui o autor usa a expressão do engano no tocante à questão de não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Olha que coisa interessante. Essa expressão mentiras astutas tem a ver com o mesmo termo de 2 Coríntios 11, verso 3, quando fala que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. E em Gênesis capítulo 3, fala que a serpente era mais astuta entre todos os animais do campo. Só que, é claro, só parafraseando aqui, a expressão astuta que é dita ali por Moisés, embora ele escreveu isso após o pecado, ela também tem a conotação de prudência. Uma vez que a serpente foi criada por Deus, Deus a fez com um propósito benéfico, positivo. Ela passou a ter um adjetivo diferenciado quando o pecado então entrou. E quando Moisés descreve, ele descreve na condição de pecado. E aqui a expressão astuta quer dizer a arte de enganar. Aquele que é habilidoso para poder enganar alguém com a facilidade e com grande propriedade. Ellen White chega a descrever, né, de maneira espantosa, fala assim, eu me espanto como Satanás consegue ter os seus manifestar os seus ardis de forma tão bem eficiente. E ela fica alarmada em relação a isso. Só aqueles irmãos que não estão arraigados em Cristo são de fato levados por qualquer vento de doutrina. Aqui no capítulo 4, verso 15 e 16, para fecharmos, diz assim, em vez disso, falaremos a verdade em amor. Eu gosto da tradução King James, que fala assim, pois sendo, vivenciamos, sigamos, ou seja, viva a verdade com amor. E mais adiante, aqui eu selecionei pelo menos 4 pontos, que o autor pergunta aqui, de que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? Na tradução NVT eu coloquei 4 pontos. Primeiro, quando ela seguir a verdade em amor. Nunca a verdade com arrogância, com prepotência, mas com amor. Segundo, quando Cristo for o motivo do nosso crescimento. Eu não cresço não é pelo meu intelecto, não é pelo meu raciocínio, mas Cristo é a razão do meu crescimento. E se ele assim for, com certeza a minha igreja será saudável, eu serei saudável. Quando cada parte cumprir sua função específica, eu tenho que me atentar para aquilo que Deus me concedeu e desenvolvê-lo para que aquilo seja para a honra e glória do seu nome. E o quarto e último, quando o seu desenvolvimento for saudável em amor, mais uma vez. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, do verso 15 e 16, ele começa falando em amor e termina falando também em amor, quando ele diz assim, em vez disso, falaremos a verdade em amor, e no final, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Sabemos, irmãos, que o amor é a mola propulsora para tudo. O amor é o dom supremo, o amor é a raiz, na verdade, pela qual Cristo veio a este mundo. O amor foi a condição que Deus deu ao mundo, que amou de maneira tão estupenda que nos concedeu a eterna salvação. Nós não somos diferentes no tocante a ter como propósito único o amor. Que Deus, portanto, nos faça valer esse amor que Ele nos concedeu e que, assim sendo, cresçamos para a honra e glória do Seu nome. Oremos ao Senhor.
Querido Pai Celestial, que os assuntos aqui que foram estudados possam ficar em nosso coração e externalizados como pessoas que vivem como testemunhas à vista de Tua presença. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ajuda-nos a procurar exercitar aquilo que é o Teu querer e assim cresçamos em tudo naquele que é o nosso cabeça, Cristo Jesus. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos com o perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo estudo e até a próxima lição, se Deus quiser. Amanhã vai ter um estudo adicional. Infelizmente a correria é grande, eu não consigo fazê-lo, mas no próximo sábado estaremos aqui para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você e desde já um feliz final de semana.